Ao vivo. Boa noite, pessoal. 20h30, aguardando a nossa live. Estamos aqui. A Érica quer participar ao vivo? Enviou uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Vou aceitar aqui, transmitir ao vivo com Érica. Enquanto o nosso convidado, Matheus, conectando. Consórcio de veículos. Não deu certo aqui, peraí. Matheus Félix enviou uma solicitação, vamos lá. Aqui, aceitando a solicitação. A Júnia, que delícia! Oi, Kátia, oi, Júnia, olá, Matheus. Boa noite. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo jóia. jóia. Que bom. Matheus, vou te pedir só para você levantar um pouquinho mais para a gente ver melhor o seu rosto. Aí, ó, melhorou. Ótimo. Peraí. Assim talvez. Assim fica melhor. Tá ótimo. Ok, Isa, boa noite. Júlia, que legal. Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Terça-feira, dia 9, né? Dia 9 de junho, já ao meio do ano. Vamos bater um papo com o psicólogo Matheus Félix. Ele vai conversar com a gente sobre o que são as emoções, aliás, como as emoções influenciam no nosso comportamento alimentar. O Matheus, ele é psicólogo associado do INEPS aqui em Uberaba e também é doutorando em neurociências pela UNB. Tô certo, Matheus? É isso mesmo. É isso aí. Então, antes da gente começar, Matheus, todo mundo ouvindo bem? Tá legal o som, a imagem? Se alguém tiver algum problema, coloca aqui pra gente, tá? Matheus, eu já passo a bola para você, tá? Nós estamos aqui na segunda live da nossa série Bem-Estar Sempre, que é a nossa campanha para o mês de junho. Nós tivemos na semana passada uma live com a Carol Guide, que nos falou sobre algumas opções alternativas para emoções, o cuidado, o bem-estar nosso, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso eu, né? Então, hoje nós vamos falar no aspecto psicológico com o Matheus, de como essas emoções influenciam o nosso comportamento alimentar. Então, a Dr. Fit, lembrando para vocês mais uma vez, é uma franquia de treinamento funcional personalizado, mas o nosso intuito, antes de mais nada, visa o ser como um todo e bem-estar. É trazer o bem-estar para cada um. Nesses tempos de pandemia, a gente ainda não conseguiu trabalhar efetivamente, mas estamos buscando formas de informação, de conexão e de trazer informações úteis, individualmente, coletivamente, no que for, cada um puder aproveitar de melhor. Matheus, é com você aí agora. Vamos lá? E as pessoas vão colocando as dúvidas, perguntas aqui, podem ir colocando, e eu vou te colocando as perguntas. Não fique se preocupado em acompanhar as perguntas, que eu vou colocando aqui para a gente ir discutindo, que fica mais fácil, para não tirar o foco, tá joia? Perfeito. Ok. Olá, né? Boa noite. A primeira coisa que eu gostaria, para todo mundo que já está aqui participando com a gente, é de pedir só para vocês trazerem um chocolate. É uma barrinha pequenininha de chocolate, porque no final da nossa apresentação eu vou fazer uma prática para a gente entender um pouco como que são essas emoções e como que elas interferem no papel alimentar, né? Uhum. Então, isso é mais para o final, mas assim, eu gostaria que vocês trouxessem um chocolate. O chocolate especificamente por causa das representações sociais que a gente tem do chocolate, mas pode ser qualquer outro alimento que tenha ou alguma crocância que você possa mastigar e que seja prazeroso para vocês, né? Então, o exercício ele é feito
com chocolate ou alguma noz, castanha de caju, alguma coisa nesse sentido. Então eu peço que vocês tragam isso para a gente fazer mais no final. Eu dividi esse bate-papo em algumas sessões para poder ficar um pouco mais organizado mesmo, logicamente. A qualquer momento, por favor, interrompa. Se algumas frases ou algumas questões ficarem um pouco difíceis de serem entendidas, por favor, parem, me interrompam, que eu vou tentar ao mesmo tempo, avançar em alguns temas um pouco mais e recuar em alguns outros para tentar contemplar todo tipo de público que eu não sei muito bem qual que é a formação básica de vocês, né? Então, para tentar agradar gregos e troianos nesse sentido, eu vou tentar promover esses dois tipos, algumas horas mais profundas, algumas horas mais básicas, para tentar fazer um panorama geral sobre isso. A gente, obviamente, não vai encerrar o tema aqui, mas eu gostaria, então, que a gente começasse a refletir junto também, tá? Então, com certeza, fiquem mandando perguntas aí que a gente vai tentando respondendo na medida que eu conseguir também. Então, tá jóia. Matheus, então vamos lá. O nosso tema é como as emoções influem no nosso comportamento alimentar. Mas a gente vamos definir aí um pouquinho, tentar deixar mais claro, porque existe muita confusão. O que são emoções? Eu gostaria, na verdade, de fazer uma reflexão por outra parte desse nosso título, né? Em vez de a gente tentar entender o que são emoções, a gente vai entrar nisso no tópico 2. O primeiro tópico é a gente entender o que é comportamento alimentar. Eu optei por essa lógica porque eu acho que quando a gente entender o que significa comportamento alimentar, vai fazer mais sentido falar de emoções logo em seguida. Então vamos lá. Vamos começar a entender que a alimentação, né, o comportamento alimentar, ele é um processo natural. Ele é um processo biológico e evolutivo, ou seja, ele é indispensável à vida, a qualquer tipo de vida, né? E ele está presente nas mais variadas espécies. Então, desde protozoários, desde as nossas células, a alimentação é uma coisa indispensável para a manutenção da vida da maneira como a gente entende que ela existe, né? Então, ok. Então, a gente tem o papel necessário da alimentação. Mas aí que entra a grande chave da questão, do pulo do gato. Esse ato de alimentação, ou seja, o comportamento alimentar, ele não se limita à ingestão de alimentos para a gente, para a nossa espécie humana e para algumas outras espécies também. E aí, essa que é a questão, porque a ingesta de alimento, ele ganha um caráter simbólico. E é isso que vai tornar a coisa interessante, ou seja, vai ficar complexo a partir de agora. Então, a ingesta de alimento, né, nessas espécies, como a nossa, por exemplo, ela vai ganhar esse caráter um pouco diferente do que a manutenção da própria vida. Então, vamos lá. Então, como que a gente vê que existe, ou seja, esse caráter simbólico nos alimentos? Através dos tabus alimentares, por exemplo. É muito, muito claro para mim, por exemplo, que essa geração anterior a nós, dos nossos avós, tinha um tabu alimentar de não comer carne vermelha nas sextas-feiras, né? Ou seja, essa população católica, mais idosa, eles mantêm esses hábitos até hoje. Então, o consumo de carne vermelha ele é menor, né? Então, são alguns tabus que vão se mantendo em razão religiosa, em razão moral, por vários motivos, né? E também, outro caráter simbólico que a gente tem são em função dos banquetes comemorativos. Ou seja, quando as pessoas se reúnem em função de alguma celebração ritual, que é, na verdade, como as festas natalinas. Ou seja, a gente se junta para comemorar alguma coisa e a mesa e aquilo ali, o alimento em si, ele tem esse caráter de troca. Né? Isso a gente vê não só assim, as festas natalinas elas são um exemplo, mas a gente consegue ver esse comportamento alimentar em tribos aqui no Brasil. Então isso é dos mais variados, isso é universal. Como aqui em Minas Gerais, né, Matheus? Que nós temos a tradição, a gente fala, o melhor lugar da casa é a cozinha,
onde a gente senta em torno da mesa, tomar um café, comer um bolo, ou mesmo um almoço de família, e ali a gente passa a tarde inteira se relacionando, trocando ideias com as pessoas, né? O seu exemplo é perfeito para a gente descrever isso. Então, é ideal, é exatamente isso. Tanto é que algumas decisões de negócios importantes são fechadas em restaurantes, por exemplo, né? Então, é exatamente esse o ponto. Ótimo. Então, assim, conforme eu estava pontuando, o comportamento alimentar ele parece ser bastante complexo, né? Porque ele vai envolver fatores sociais, fatores culturais, morais, religiosos, individuais e, obviamente, nutricionais. Então, nesse sentido, parece ser um pouco difícil de compreender, a partir disso tudo que a gente acabou de discutir, como a ingestão de alimentos ela pode ser unicamente focada no caráter nutricional, né? E é por isso que hoje eu gostaria de falar do aspecto do aspecto emocional envolvido no comportamento alimentar. Ou seja, qual que é a finalidade dessa minha fala de hoje? Assim, por que eu optei por discutir esse tema? Para que a gente torne essa prática um pouco mais consciente. Essa pergunta da Lu é perfeita, porque a prática que a gente vai discutir hoje é justamente para isso, né? Então, no final, é justamente esse exercício de tornar mais consciente o objetivo da nossa conversa de hoje, tá, Lu? Lu. A Lu Tironi, isso mesmo. Matheus, então, assim, deixa eu só fazer uma suma aqui. Você está dizendo para a gente que o alimento, a ingesta de alimentos que, para muitas espécies, e para nós também, no primeiro momento, deveria ser estritamente de caráter nutricional, porque é uma coisa essencial à manutenção da vida, por fatores culturais e diversos outros que a gente tem nas sociedades, ele se torna um fator não só nutricional, mas também comportamental. O comportamento da sociedade, do indivíduo, leva a essa mudança e deixa o alimento de ser exclusivamente para nutrição. Confere? Exatamente isso, você resumiu muito bem. Então, esse aspecto que a gente dá um caráter simbólico para a alimentação. Então, exatamente. Então, esse aspecto que a gente vai conseguir explorar um pouquinho hoje. Então, perfeito. Só relembrando, então, de trazer aquela barrinha no chocolate para a gente fazer essa prática no final, para quem chegou depois, tá ok? Ok. Agora, então, depois de fazer essa digressão, eu queria começar a falar sobre emoção. Então, a gente traçou esse perfil e estava caracterizando por que isso é relevante, esses outros aspectos no comportamento alimentar que estão relacionados agora com as emoções. Então, talvez fique mais claro agora a gente tentar entender por que a emoção é um fator importante quando a gente considera dieta, por exemplo. Por que dieta restritiva mexe com a gente, mexe com o nosso emocional também. E às vezes, por isso que é tão difícil mantê-la. Mas é importante notar, eu não sou nutricionista, eu gostaria de fazer essa ressalva, não sou nutricionista, não entendo de práticas, assim, não posso receitar isso, né? Mas eu só gostaria de adicionar, mas eu gostaria de frisar só um elemento a mais nessa amálgama toda que a gente está relacionando, tá bom? Nós tivemos, Matheus, só para complementar isso aí, várias lives com a doutora Alexandra Leal, nutricionista, e foi um ponto que ela colocou. Ela também falou, em várias ocasiões, que ela não recomenda dietas muito restritivas. Tudo tem que ser um passo a passo, tem que ser internalizado para se tornar eficiente e definitivo, vamos dizer assim. Porque senão, dali a pouco, consegue hoje, amanhã já não consegue mais. Então, você falou aí que você não é nutricionista, mas você está reforçando uma fala. A gente entende bem que não é o seu papel reforçar isso, né? Mas nós estamos reforçando que é uma coisa que a gente vem conversando desde sempre com a doutora Alexandra. Isso, exatamente. Dietas restritivas demais, elas têm um curto período de duração, né? E as pessoas falham, né? Muitas vezes nisso. Mas, enfim, isso fica para outra hora, porque é mais complexo daqui. Então, tá joia. Então, assim, vamos começar a discutir o que são emoções, né?
Se vocês quiserem aprender uma coisa, e eu gostaria que fosse só isso que vocês lembrassem dessa nossa conversa de hoje. O que são emoções? Isso aqui é o papel de definição. Vamos lá, assim, quem gosta de anotar, então. Definições, elas são maneiras como o nosso cérebro assinala o que é importante das informações, ou seja, como ele assinala relevância às informações. E ele faz isso de duas maneiras, assim, colocando intensidade e valência. O que é valência? Assinalando positivo, negativo para as questões. Então, vamos lá. As emoções, elas servem como se fosse um guia para a gente saber o que é relevante, né? Então, nós, seres humanos e outras espécies também, somos bombardeados o tempo todo de informação. E como que a gente vai saber qual informação que é mais relevante do que as outras? Então, as emoções, elas servem como um guia para a gente saber o que é importante, né? E aqui é interessante a gente entender do porquê que a gente tem algumas emoções como medo, nojo, né? Algumas emoções que parecem um pouco contraintuitivas, né? Mas elas, na verdade, elas cumprem um papel adaptativo para a nossa espécie, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco quais são essas emoções, quais existem, mas então as emoções, elas têm um caráter adaptativo e cumprem um papel importante da nossa espécie de preservação. Elas foram desenvolvidas ao longo de milhares de anos e de outras espécies também, então nós, seres humanos, herdamos algumas emoções e compartilhamos com outras espécies também essas emoções. Então, elas são muito antigas, é o que a gente chama de filogenia, né? Então, muito bem. Então, assim, essa parte espero que esteja muito claro, se não, por favor, perguntem, né? Então, as emoções, elas se diferenciam em muitas coisas, mas elas também têm muitos aspectos em comum, formando uma espécie de família entre si, ou seja, que a gente consegue entender o que tem de próprio das emoções. Quando a gente fala isso aqui é uma emoção, a gente consegue estabelecer uma lista de características que são semelhantes entre elas, né? Joia. Então, quais emoções existem? Como é que a gente sabe o que é uma emoção? Quais são essas emoções, né? Existem diversas teorias sobre isso dentro da psicologia, mas eu vou falar talvez a que seja mais aceita hoje, né? Uma das que tem mais evidência que a gente sabe. É o que a gente chama de emoções básicas ou primárias, né? Essas emoções, elas básicas ou primárias, então são dois. Eu estou falando da primeira. Essas emoções básicas, elas são inatas, ela tem sua expressão, a maneira como que a gente expressa a emoção, similar entre todos os povos humanos. Então, a maneira como a gente expressa alegria e a gente reconhece no outro alegria é igual. Tipo, um sorriso. Então, vamos lá. Que expressão que eu estou fazendo agora? Não gostei, estou preocupado. Raiva, por exemplo. Mas é por aí mesmo. Espanto. Medo. Exato. Isso. Então, você vê como é fácil de transcrever essas emoções básicas, porque elas são imediatamente reconhecidas, porque ela tem um caráter adaptativo muito grande, né? Então, elas são emoções básicas. Então, vamos lá, para quais são as emoções básicas? Essas emoções básicas, elas são as mais antigas que a gente tem, né? E elas, assim, mais antigas do ponto de vista cerebral mesmo, está na parte mais básica, assim, do cérebro, né? Então, é alegria, medo, surpresa, tristeza, nojo, desprezo e raiva. São algumas aí que a gente tem. Se quiserem que repetir, posso repetir. Repita aí, vamos repetir mais devagarzinho. Então, alegria, tristeza, medo, alegria, medo, tristeza, surpresa. Porque para mim o surpresa não está associado ao medo. Então vamos lá, vamos começar de novo. Alegria, medo, surpresa, nojo, tristeza, desprezo
e raiva. E raiva. Então, listamos aí 7. Uhum. Isso. É. Tem algumas pessoas que essa é mais ou menos a conta que a gente faz mesmo, né? Então, tem algumas pessoas que listam a mais, mas essa é a maneira como a gente compreende essas emoções, né? Certo. E é interessante porque quando outras espécies também fazem esse tipo de expressão, a gente consegue ver, né? Sim. Cachorros, Então, por exemplo, a gente consegue saber um pouco sobre isso. Qual é o tipo de... Quando ele está sentindo medo, quando ele está alegre, principalmente, né? Isso é fato. isso. Então, olha só o caráter evolutivo importante disso. A gente aprender a identificar no outro qual é a emoção que ele está sentindo. Porque isso faz com que a gente, no final das contas, aprenda qual é a atitude correta a tomar a partir daquela reação que a gente está percebendo. Sim. Perfeito? Entendi. Então, Perfeito. essas emoções elas servem como guia para a gente que está experienciando, mas para o outro também. Então, ela tem um aspecto individual e social muito relevante. Sim. Individual Perfeito. e social. Porque considerando que nós somos seres sociais, vivemos em conjunto, até por preservação, melhor preservação da espécie, esse fator que você colocou de sabermos preencher, identificar no outro qual é a emoção que está aflorando naquele momento, pode trazer maior proximidade e também uma reação por consequência, né? Exato. É exatamente essa a ideia. Ou seja, então permite com que a gente leia e entenda o comportamento do outro sem que ele tenha que expressar verbalmente. É uma pista a mais que a gente tem de entender o que está se passando no outro. E a empatia, né, Matheus? Exatamente. Exatamente. Entendi. E aí que pode Perfeito. criar essa empatia aí. Certinho. Uhum. Mas e aí, como é que isso nos leva... Tô curiosa. Talvez eu esteja passando o carro na frente dos bois. Calma. Então, vamos lá. Mas é isso, esses são elementos muito básicos, né? Uhum. Aí a gente tem emoções um pouco mais complexas, né? Essas são as emoções mais básicas e as emoções que a gente chama de emoções sociais. Por que emoções sociais? Porque, então, ela vai ser modulada, a sua expressão e a sua intensidade, ela vai ser modulada pela sociedade, pela cultura, pela família. Então, ela tem um caráter de aprendizado muito maior. Então, a gente cita, por exemplo, a cultura da vergonha, né? Então, tem muitos estudos do extremo, né, Oriente, por exemplo, Japão, Coreia, que são países que a vergonha é muito relevante. Então, talvez isso seja um aspecto interessante para a gente ver, né? Então, vamos lá. Então, essas são o que a gente chama de emoções secundárias. Então, elas são esses dois tipos de emoções que a gente possui, tá? E que também tem, obviamente, esse caráter empático, claro, né? Agora eu gostaria, assim, de dirigir uma pergunta para vocês, né? O público que está aí com a gente. Emoção é a mesma coisa de sentimento? Então, quem acha que sim, por favor. Então, falem sim ou não, por favor, para eu ter uma noção. E podem justificar também, podem escrever aí para eu ter uma noção de como é que está a percepção do pessoal. Bom, eu vou começar enquanto as pessoas se manifestam aí. Não são a mesma coisa, né? Emoção é até por tudo que você já colocou aí, a emoção é uma coisa que vem de dentro, como você mesmo falou, é básico, é da preservação da espécie, tá aqui. Aí tem o outro lado da emoção, que é o aspecto social, aquilo tudo que vem da convivência. E o sentimento é efetivamente como os acontecimentos batem aqui, como a gente processa. Seria mais ou menos isso? Olha, eu acho que você acabou de explicar. Que bom. Essa percepção...
Essa percepção que você tem é exatamente. Ou seja, as emoções, elas são uma coisa muito específica, elas são rápidas, né? Elas são processadas muito rápido. Então, é um programa de ação que acontece no nosso corpo e não na nossa mente. O que você colocou é exatamente isso. Os sentimentos, eles são mais duradouros porque eles são justamente reflexivos. As emoções, nesse sentido, elas precedem os sentimentos, né? Uhum. Isso. E o mais interessante, o que a gente estava falando agora há pouco sobre o cérebro. Então, e alguma coisa por aí, sim, Ale, doutora Alexandra. Então, Lu, pera um vamos lá. pouquinho, Lu, é justamente o contrário. O sentimento, é porque a Lu colocou aqui, a emoção é consequência do sentimento. É o contrário. O sentimento é uma emoção mais elaborada, trazida para como nos posicionamos em relação àquela emoção. Vamos pensar assim. Logo agora há pouco eu estava falando que essas emoções primárias elas estão localizadas numa parte do cérebro que é muito antiga. Vamos pensar como essa mão fechada. Essa mão fechada é tipo como a base do nosso cérebro. Nela são processadas essas emoções mais básicas. E essa parte mais, do ponto de vista do desenvolvimento do cérebro, essa é uma parte mais antiga e compartilhada entre várias espécies. Quando a gente pensa, então, em sentimentos, eles são processados por áreas diferentes. Ele é processado mais na parte mais superior do nosso cérebro. Então, aqui são processadas essas emoções básicas e aqui em cima essas emoções, esses sentimentos, né? Porque eles exigem uma reflexão, eles demandam, eles se caracterizam por ser mais reflexivos, né? Por sua vez. Então, isso daí é uma percepção que vocês tiveram correta. Muito bem. Ok. Estamos alinhados. Perfeito. Mas então vamos lá. Já que a gente está conversando sobre isso, vocês acham que é possível então ter uma emoção, um sentimento, isso ao mesmo tempo? Ter duas? Ou três, ou quatro? Olha que pergunta difícil. Vocês já experimentaram isso? Olha, capciosa aí essa pergunta. Duas emoções ou dois sentimentos? Ou eles se confundem? Então vamos lá, pensa nas duas coisas. Sim. Você acha que sim, Renata? Eu acho que sim. Pelo menos emoção. Acho que sim. Acho que sim. Perfeito. Eu gostaria agora que você pensasse sobre a saudade. Tá. Pensa sobre saudade. Do ponto de vista emocional, quando você pensa sobre saudade e tenta experienciar a saudade, que tipo de emoção entra? Que tipo de emoção você sente? Vontade de voltar naquele tempo. Assim, às vezes alguma tristeza, por não ter mais aquele momento, por sentir falta, por querer viver aquilo de novo. Uma nostalgia, vamos dizer assim. Eu sei que não existe Perfeito. essa emoção, mas é isso que me remete. Saudade é falta de alguma coisa. Se sentir falta de uma coisa que você já viveu. Mas a saudade, ela tem uma característica... A Renata colocou uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo uma mistura um pouco dúbia entre alegria e tristeza, amor e dor, porque ao mesmo tempo que você tem alegria por ter essa lembrança, é uma memória que já se foi. Então, sim, é uma sensação um pouco estranha e que você está experienciando ao mesmo tempo essas duas coisas. Então, de fato, sim. Então, respondendo, a gente pode experienciar essas duas coisas ao mesmo tempo. E saudade é justamente poder experimentar isso. A mesma coisa quando a gente tem decepção. Vamos parar para pensar na decepção. O que é decepção? Em ponto de vista emocional, você consegue pensar? O que é decepção? É quando alguma coisa que você tinha alguma expectativa... Não é isso. Peraí, olha só, alguma expectativa que não se cumpriu. Isso. E às vezes foi até contrária à sua expectativa. Então, emocionalmente é uma surpresa por não ter se cumprido, junto Sim. com tristeza por não ter se cumprido. Então são duas emoções. Sim, é verdade. De fato. Então, assim, de fato,
a gente está processando duas informações ao mesmo tempo aí. Entendi. Perfeito? Entendi. Perfeito. Joia. Mas assim, do ponto de vista científico, né? Como é que a gente sabe que as pessoas estão sentindo as coisas nessa intensidade? Como eu falei, assim, as técnicas científicas. A gente tem alguns aparelhos, por exemplo, que a gente coloca no dedo para mensurar uma coisa chamada resposta galvânica. Olha que coisa mais curiosa que acontece. A nossa pele responde e pode medir a intensidade das nossas emoções. Olha que coisa. Doideira. Pois é. Não Jamais imaginei isso. Pois é. Então, de fato, a nossa pele consegue fazer isso. Mas vamos lá. Então, essa é uma técnica científica para a gente saber a intensidade das coisas. Outra maneira é a expressão facial, como a gente acabou de ver. Então, essa pesquisa foi muito interessante, que eles colocaram essas expressões faciais no mundo inteiro. E aí descobriu que essas emoções, elas são básicas. São iguais no mundo inteiro. Independente da cultura, independente da crença, elas são básicas. Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante, né? Sim. Então, e também, agora que é a coisa mais interessante, que a gente pode fazer autorrelato também. E aí eu gostaria agora da gente pensar, por exemplo, como é que a gente faz uma medida de autorrelato, que é um instrumento clínico que a gente usa no consultório, para a gente poder ver como é que a gente está em relação a algumas dessas emoções. Eu trouxe a emoção de ansiedade, que é uma das emoções que a gente está vivenciando com maior intensidade nesse período de pandemia, né? Para a gente... A ansiedade é uma emoção ou um sentimento? O que você acha? Para mim é um sentimento. Uhum. Porque você pega tudo aquilo que está acontecendo no seu entorno, você sente, aquilo lá te traz várias emoções e você, às vezes, processa ou não consegue processar tudo aquilo e vai te gerando ansiedade. Ou seja, aquilo que eu não sei como, não sei onde vai dar, não sei onde vai chegar. É alguma coisa assim. Então, é a minha dúvida. Essa é a minha percepção. Mas ansiedade é uma emoção ou um sentimento? Então, vamos lá. Isso que a gente conceitualizou agora para a gente... Isso é muito interessante, né? Porque a gente vai, de novo, refletir sobre os conceitos que a gente acabou de colocar, né? Então, a ansiedade, um sentimento, é algo mais reflexivo, complexo e processado lá em cima. Uma tocharada. Entendi. Então, entendeu? Então, olha só, a pessoa... Porque tem até a ver com a pergunta da Renata aqui. Ó, a pessoa ansiosa processa mais emoções e sentimentos que outros. Então, assim, eu não diria que talvez processa, mas ela percebe e talvez ou processe mais ou não consiga processar. Não sei, Rê, vamos deixar o Matheus aí responder. Mas assim, complementando a sua percepção, existe uma emoção básica que sustenta a ansiedade, que é o medo. Medo. Então, isso. Uhum. Então, assim, mas você vê como que a ansiedade, quando a gente trabalha isso, é uma sensação, é o medo antecipatório que acontece muitas vezes, né? Então, é um pouco mais complicado em relação a isso. Entendi. Peraí. Eu puxei aqui uma coisinha. Bom, então, assim, podemos dizer que a ansiedade é uma mistura de emoções. Medo, não é uma mistura, né? Ela tem muito a ver com medo, então, Matheus. A gente medo do futuro, da incerteza, de se frustrar, talvez. Medo do desconhecido, como colocou a Lu aí. Isso. Agora, vamos lá. Vamos voltar ao nosso conceito de emoções básicas e secundárias. As emoções básicas são alegria, medo, surpresa, tristeza, nojo, desprezo e raiva. Então, a ansiedade, ela é justamente derivada disso, desse medo. Ela é uma complexificação de um sentimento básico, dessa emoção básica, né? Então, ela vai ter um desdobramento mais complexo. Então, ela vai ter um desdobramento mais complexo em relação a isso, né? E qual que vai ser esse desdobramento?
podem ser inúmeros, né? Então, como a ansiedade tá sendo a coisa do momento, e eu acabei de trazer aqui, eu acho ótimo, porque, olha só, então, agora que, pense nessa sensação de ansiedade que a gente tá discutindo agora. Então, eu gostaria que a gente pensasse quão ansioso que a gente está nesses últimos tempos, né? No último mês, quão frequente foi? Na última semana, no último dia. Então, vocês tiveram sintomas de ansiedade? E quão intenso isso foi? Baixo, muito baixo, médio, alto, muito alto. E a duração deles? Durou pouco? Menos de 1 minuto? 1 a 10? Até 1 hora? Mais de 1 hora? Mais de 4 horas? E como é que vocês aprenderam a lidar com essa ansiedade? Facilmente? Muita dificuldade? Então, isso daqui, esse instrumento que a gente usa na avaliação clínica, avaliando esses 4 pontos, frequência, intensidade, duração e regulação, ele serve justamente para a gente poder avaliar a emoção. Né? Entendi. Matheus, só uma coisa, só para poder fechar aqui o entendimento na minha cabeça. Então, assim, você falou que você perguntou qual a duração, qual a intensidade, a frequência, né? Agora, nem sempre, acho que para a maioria das pessoas também, não é fácil identificar o que é a relação daquele estado de ser, daquele estado de estar com a ansiedade. Então, como é que a gente pode aprender a identificar isso? Deixa eu só colocar um exemplo prático. Por exemplo, nós mães que estão em situações normais com os filhos que estão na puberdade, em véspera de prova e tudo mais. E nessa situação que nós estamos vivendo agora, estamos com os filhos o dia inteiro dentro de casa, vivenciando coisas muito novas, presos sem poder fazer aquilo que eles têm o hábito de fazer normalmente. Então, como é que nós, mães, poderíamos identificar esse estado de ansiedade? Como isso se revela na pessoa? Porque eu acho que é fantástico, a gente tem que saber identificar daqueles que estão sob nossa responsabilidade, mas e principalmente em nós mesmos. Porque às vezes a gente pode ser só uma inquietação passageira ou uma ansiedade efetiva, entendeu? Então, quando que o medo, a inquietação passa a ser ansiedade, como nós podemos identificar isso para agir sobre? Perfeito, essa pergunta é completamente válida. Então, vamos começar assim, as questões mais básicas. A ansiedade, ela tem manifestações fisiológicas. Isso significa que ela vai se corporificar, ela vai tomar algumas questões, ou seja, ela vai se manifestar no seu corpo. E a gente, uma das coisas que a gente aprende durante o processo de terapia, durante as aulas, durante enfim, as falas, quais que são os sintomas de ansiedade? Então vamos lá. Rigidez muscular é um desses sintomas. Dor de cabeça, palpitação, né? Muita gente com sintomas de ansiedade começa a tirar casquinha na boca, começa a tirar pelinha daqui. Das unhas. Isso são consequências comportamentais e fisiológicas de quando a gente está com ansiedade. Ansiedade, como a gente estava falando, ela é uma relação de antecipação ocasionada por medo, ou seja, gastrite, perfeito, exatamente. Cada pessoa ela tem uma resposta fisiológica específica. Então a gente conhece algumas respostas básicas de como a maioria das pessoas se porta em relação à ansiedade. Mas cada pessoa tem sintomas muito específicos de ansiedade, né? O que a gente tá vendo assim, intensificado, sobretudo nesse tempo de pandemia, é que essa sensação de isolamento, essa sensação de apreensão, de um perigo iminente, que a ansiedade é isso, essa sensação de alguma coisa vai acontecer.
Então, eu estou preparando para isso. Eu não sei muito bem o que é. Então, é uma apreensão. Então, a gente vê rigidez na mandíbula. Duas coisas. Rigidez da mandíbula, em mim se manifesta muito aqui. Essa rigidez na mandíbula, essa dor aqui assim, que aí vai dar rigidez no pescoço, gera enxaqueca e por aí vai. Mas a Lu colocou uma coisa que a ansiedade pode ser confundida com estresse. Em alguns momentos, sim, porque a ansiedade e estresse são coisas diferentes. Mas a ansiedade causa estresse. Estou certa nisso? O estresse seria mais amplo do que a ansiedade? A ansiedade seria um fator contributivo para o estresse? Porque a gente aliaria a ansiedade, o cansaço mental, fadiga física, de alguma forma, nesse sentido, de atividade mental, porque tem muito estresse também. Tem estresse físico e tem o estresse mental. E nós estamos falando da ansiedade, que é um sentimento que vem de uma emoção, que é o medo. Principal, que é o medo. Não é aí? Então, na minha visão, se eu estiver errada aí, você é o doutor aí, você me corrija. O estresse, ele contém a ansiedade. A ansiedade pode ser uma das causas do estresse ou não? Então vamos lá. São coisas diferentes, elas são domínios diferentes que podem ter uma parte em comum. É tipo, imagina dois círculos que eu não consigo fazer. Ou seja, imagina dois círculos que tem uma área em comum aqui. Que uma interseção. Exatamente. Eu gosto muito de exemplificar estresse através de uma metáfora de um copo. Assim. Imagina que existe um copo. Esse copo meu está vazio porque eu acabei de tomar água. Certo. Se eu não esvaziasse esse copo e começasse a enchê-lo de água, ele iria entornar. Então, essa metáfora ela serve muito para a gente entender como é o estresse. Se a gente não sabe qual é o tamanho do copo, ou seja, se a gente não sabe qual é a nossa capacidade interna para lidar com o estresse, e a gente não sabe qual que é o líquido que está pingando no nosso copo, e a gente não sabe como tomar a água que está nesse copo, isso vai se acumular de uma maneira que a gente não sabe onde vai lidar. Exato. E aí ele entorna. Aí a gente volta exatamente nisso daqui que a gente está falando. Né? Então, isso vai... Perfeito. É exatamente. Então, essa metáfora, ela serve justamente para a gente imaginar como é que é isso, né? Então... Aí tem uma outra pergunta aqui que o Cleiton colocou. Que aí a gente come, afinal de contas, por emoção ou por ansiedade? Eu vou te responder daqui a pouco. Então tá. Tá feito aí. A gente come por emoção? A gente come... além da conta, aquele comer além da conta. Ele vem em função de uma emoção ou por alta ansiedade? É uma pergunta aí meio capciosa, Cleiton, porque a ansiedade, pelo onde eu estou entendendo... Eu vou deixar o Matheus responder, não vou falar não. Deixa ele responder aí. Porque a emoção e a ansiedade é uma consequência de uma emoção principal, que é o medo. Né? Então, eu entendo que essa tá meio redundante aí. Não sei. Vamos ver. No começo a gente estava falando, Cleiton, não sei se você estava acompanhando, que a gente come por emoção. Comer por emoção não é em si um ato ruim, de maneira alguma. A gente come socialmente por emoção. Como a gente estava falando nas festas natalinas, o ato de comer, ele é necessariamente envolto por emoção. Então, compartilhar a comida com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros afetivos, ele sim é um ato emocional, porque a gente carrega de valor isso, né? E comer por alta ansiedade é uma coisa que a gente vai entrar agora nesse tópico que a gente vai discorrer aqui. Então são coisas um pouco diferentes, mas eu não sei se eu consegui responder exatamente aquilo que eu te falei. Se não, por favor, mande outra mensagem, tá ok? Então, feito toda essa preparação de terreno, né? Vamos tentar agora responder a pergunta, né? E o que isso tudo que a gente estava falando tem a ver com a maneira como a gente se alimenta, né?
né? Que, de uma maneira ou de outra, a gente já está conversando sobre isso, né? Então, um dos primeiros passos é começar a identificar essas emoções e sentimentos antes de comer. Então, aqui eu estou começando a falar um pouco dessa alimentação consciente que a gente estava discutindo no começo. Eu não me lembro muito bem quem que tinha comentado isso, mas o que eu posso fazer? Como é que eu posso justamente entender, tomar mais consciência dessas questões? É justamente quando você começa a comer, bem, o que está se passando ali na minha cabeça? O que eu estou experienciando? Ok. Se você não está... E essa é uma outra grande questão, né? Se você não está com fome no horário padrão, o que a gente está sentindo ali? Ou seja, eu deveria estar comendo agora, né? E quando você está com fome no horário padrão, mas a gente está comendo demais, a gente está vivendo num período muito estranho da nossa história, né? Num período de exceção. Mas isso daqui serve como reflexão, porque o nosso padrão alimentar mudou muito, para mais ou para menos. Então isso daqui serve, na verdade, como um balanço para o que a gente vem falando, ou seja, para começar a identificar antes, durante e depois, durante esses 3 momentos, o que está acontecendo com a gente. E agora vem outro passo importante também. Começar, então, a identificar os sinais físicos do corpo. O que significa isso? Quando a gente estava falando agora há pouco de ansiedade, a gente estava falando sobre como que a gente sabe que a gente está sentindo ansiedade. Então, a gente estava respondendo os sintomas, algumas expressões corporais e alguns aspectos fisiológicos da ansiedade, como o batimento mais rápido do coração, às vezes tremedeira, dor de cabeça. Mas algumas vezes a gente não percebe que existem sinais físicos para comer. A gente come e não sabe se a gente estava com fome de verdade. A gente come porque a gente se habituou a comer em determinado horário. Então, a fome, ela passa a ser uma obrigação de cumprir horários. Então isso é esquisito, né? Então a gente não está muito respeitando fome, a gente está respeitando horários. Então olha que coisa mais curiosa isso, né? É como a Alexandra falou uma vez, numa das nossas lives, aquela questão da alimentação das crianças. Por exemplo, a gente tem que, de alguma maneira, respeitar alguns horários, porque tem uma rotina, tem escola, tem trabalho, beleza. Mas aí colocou o prato da criança. A criança comeu um pouquinho, não quero comer mais, não força, tá bom. Se ela não está com fome, ela não precisa comer. Se o pai força aquilo, está habituando a criança a comer além do que ela precisa. Então está criando um novo hábito alimentar ali, em função de tem que comer aquilo que colocou no prato, né? Então pode ser uma coisa paralela nisso daí. Agora, Matheus, só uma colocação. Eu lembro muito da minha avó. Ou então, só pontuando, ou então cria aversão à comida. Exato. Ai, legal. É isso aí. Olha que coisa. Aversão à comida. Ou então a criança fica intolerável, ou seja, para ela fica intolerável sentar e comer, porque a criança vai aprender que aquilo ali é traumático para ela. Que ela sabe que os pais vão obrigá-la a fazer uma coisa que ela não gosta. Então, isso é um ciclo que vai se continuando, que é difícil da gente lidar. Então... E é perigoso, né? É bem perigoso esse ciclo. Tem então uma fininha... A gente fica muito... Nós que somos mães, né? Que nós estamos aí o dia inteiro com as crianças, tá tudo mudado. Então, às vezes, a gente não coloca a comida na mesa, a criança não quer comer, aí depois está no meio da aula online ou no meio de alguma atividade quer comer. Ou então está jogando e não quer parar o jogo para comer, porque às vezes passa o dia inteiro sem comer nada, porque não quer parar um jogo, entendeu? Um joguinho, às vezes nem água bebe, às vezes não vai nem ao banheiro, vamos dizer assim. Então, é difícil a gente saber dosar isso aí, a gente saber... mensurar até que ponto, e é uma linha muito tênue, né, Matheus? Principalmente em se tratando de crianças, né? Muito. Ser pai não é fácil, né? Não vem com... É árduo. Mas assim, eu lembro da minha avó, dos mais antigos, né?
que a gente às vezes sentava à mesa para comer e a gente às vezes começava a conversar e aí na conversa, muitas das vezes, a velocidade vai aumentando e porque quer sair para fazer uma outra coisa e tal. Come devagar, menino, você não está nem sentindo o gosto da comida, né? É uma coisa que a gente também já falou com a Alexandra em outra live. A gente tem que criar um hábito também de sentir o que a gente está comendo. Até para nosso cérebro processar que estamos ali nos alimentando de alguma forma. Porque, como você falou, a gente senta à mesa e começa a comer pensando em alguma outra coisa, então não necessariamente, a gente vai com certeza comer além do necessário. É correto afirmar isso daí? De um modo geral. Eu acho, sim, com certeza. Eu acho que é um bom ponto, sim. E isso tem consequências ruins também, né, Renata? Sim. Com certeza. Ou seja, então a gente para de perceber os sinais físicos. Isso ao longo do tempo a gente não sabe muito bem se a gente está comendo por fome física ou comendo por fome emocional, que é o assunto que é a ideia agora. Sim. Ou seja, qual que é a questão? Quando a gente passa por isso muito tempo, isso é um aprendizado, isso são anos, né? Uhum. A fome física, ela pode ficar, né, esquecida, ou seja, a gente não presta mais atenção nesses sinais básicos de alimentação. Que é isso? Ou seja, tá ali roncando o estômago, poxa, olha só, tá na hora de eu comer alguma coisa, tô com fome. Então, são alguns sinais que o nosso próprio corpo emite para a gente que sinaliza isso, né? E agora tem o outro lado da moeda, que é o que a gente chama de fome emocional, que não tem sinais físicos, mas eles têm desejos específicos. A gente sabe disso quando a gente vaga procurando alguma coisa na cozinha, mas a gente não sabe o que é, né? Então, como é que a gente vai aprendendo, por exemplo, alguma coisa concreta para a gente, alguma vez que a gente conseguiu fazer essa diferença entre essas duas coisas? E aí, agora que a gente aprendeu que existe fome física e fome emocional, como é que a gente faz agora para lidar com essa questão, né? Uma delas é manter a mente e o corpo ocupado. Ou seja, se você se percebe vagando inespecificamente procurando alguma coisa na geladeira, tenta procurar alguma distração em relação a isso, algum relaxamento, algum conforto, ou seja, manter a mente ocupada e tentar, agora é a questão, identificar qual emoção que está sustentando aquele comportamento. E aqui existe uma tabelinha muito interessante que foi desenvolvida por nutricionistas, sim, que vai ajudar a gente a entender quais que são as emoções e quais são as respostas relacionadas a elas, né? Eu vou ler e a gente vai conversando. Por favor, façam perguntas ou pontuem qualquer questão em relação a isso. Ó. Então, a emoção de ansiedade, né? Então, que tá no geral como emoção, mas é uma sensação de uma maneira geral, né? Então, não se ater muito a terminologia, é mais uma sensação mesmo, né? Então, essa sensação de ansiedade, uma resposta para ela, ou seja, se alimentar ou comer, serve para acalmar. Então, será que a gente, quando está sentindo ansiedade, a gente usa a comida como um reforçador que serve para a gente acalmar? Então, beleza, vamos guardar esse pensamento. Quando a gente está entediado, a comida serve para a gente poder fazer alguma coisa. Poxa, eu não estou fazendo nada aqui em casa na quarentena, né? Estou aqui na televisão sem fazer nada, então deixa eu comer alguma coisinha aqui. Refrigerante, pipoca, pizza, chocolate. Pois é. E por aí vai. Pois gente, é. Então, fica a dica, tá certo? Está entediado, vamos fazer alguma coisa. Estamos buscando alguma coisa que a gente não sabe identificar ou com o que se ocupar, como ele colocou. Vamos lá, exercício físico na veia, tá? Isso aí é muito bom, gera hormônios de saciedade, de felicidade. Vamos lá. Perfeita a sua colocação, porque é exatamente isso, elas são coisas complementares, indispensáveis para a gente pensar uma solução adequada para a saúde, né? Sim. Perfeito. E será que esse sentimento também de suborno, ou seja, acabei a tarefa agora,
putz, posso. Agora sim. Agora tá na hora de eu comer aquela coisinha. Recompensa. Né? Ou seja, e talvez um vazio mesmo. Ou seja, uma falta de sentido. Então, a comida ela pode ter um caráter simbólico de preenchimento de alguma questão. Então, será que é isso? Ou seja, então, algum alimento específico ele pode adquirir esse caráter quando a gente pensa. Ótimo. Então, ou também por excitação. Putz, comer alguma coisa divertida, estou me divertindo, estou sentindo. Isso serve muito para aqueles alimentos que têm crocância, né? Ou seja, porque eles servem, eles cumprem essa função, né? Então a gente fica mastigando, é divertido. Então tem esse caráter excitatório. E na mesma linha do vazio, a gente tem um aspecto de solidão, talvez como companhia. Boa. Né? Ou não, nesse eu nunca tinha pensado, Matheus. Todos os outros que você falou, a gente já tinha de alguma forma ouvido, até sentido, com certeza, né? Mas no sentido de solidão, nunca pensei nessa possibilidade. Ó, tá aí mais uma para a gente colocar na caixinha e a nossa autoavaliação, hein? Absolutamente. Ou ainda como frustração, raiva, né? Ou seja, como uma liberação emocional. Eu estou bravo e tal, então eu vou descontar em alguma comida, com certeza. Ou aquela frase que a gente fala assim, ó, não, assim, eu mereço, trabalhei muito hoje. Ou então, não, eu tenho que ter prazer em alguma coisa, eu tenho que comer alguma coisa que eu gosto, porque o dia hoje foi péssimo, eu tenho que compensar de alguma forma. Isso aí acontece muito, com todo. Eu não conheço um ser humano que não tenha vivido essa situação. Perfeito. E olha que coisa, é como se a gente tivesse... E se a gente está sentindo como se estivesse perdendo as rédeas? Ou seja, já foi. Já foi 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Amanhã eu compenso? Pois é. É bem por Enfim, aí. essas são algumas das pontuações, né, que a gente fez, assim, existem outras, mas acho que essas, assim, contemplam de uma maneira breve a ideia da gente poder linkar como que as emoções, elas se relacionam com o comportamento alimentar. Não sei se fica claro para vocês, né? Fica claro. Então, assim, só para fazer, antes da gente... Nós já estamos há 1 hora aqui no nosso papo, praticamente, faltam 3 minutos para completar 1 hora. Então, é o seguinte, só para, antes da gente fazer a experiência com o chocolate que você colocou, só para fechar um pouquinho o assunto aqui, para ver se a gente consegue criar um todo. Então, a gente usa a alimentação de várias formas para suprir várias necessidades, né? Medos, vazios, próprias ansiedades, solidão, frustração, tudo a gente busca de alguma forma na comida obter uma contrapartida por estar tendo esses sentimentos, essas emoções. E aí é uma frase que você falou aí que marca, que eu acho que a gente tem que colocar. É a gente parar para pensar e entender o que está sustentando esse vazio, essa frustração. É uma coisa que a gente entra basicamente com o autoconhecimento. A partir do momento que a gente tenta se entender, se conhecer e não passar rápido por todas as emoções e todas as emoções, a partir do momento que a gente tenta entender as nossas emoções, tenta compilar tudo e traduzir em sentimentos, em reações, a gente se autoconhece e é capaz de controlar, posso dizer assim, esses ímpetos de buscar na comida satisfação como contraprova a alguma outra frustração, algum vazio que a gente esteja sentindo. Fechou? Resumindo, a única coisa que eu adicionaria é que a comida ainda tem seus aspectos muito positivos. Sim. A gente tem que ter esse aspecto cultural
é muito importante, né, que a gente usa a comida como uma coisa simbólica, festiva, muito prazerosa também. Só que existem outros aspectos que a gente pode usar a comida e ser prejudicial para a gente. Sim. Então, o que a gente está trazendo aqui? É justamente tornar mais consciente essa alimentação. Tanto para o aspecto que ela pode ser benéfica quanto maléfica. Maléfico, exatamente. Tudo tem o seu lado dual, né? Tudo é dual. Positivo e negativo, bem e mal. Então a gente tem que... Pessoal, estamos ao vivo de novo. A nossa live hoje se estendeu. Batemos 1 hora e aí, obviamente, o Instagram nos derrubou. Então, vamos chamar aqui novamente, aguardar o Matheus entrar, para poder encerrar a nossa live, fazer a nossa dinâmica. Vou mandar mensagem aqui para ele. Te aguardando para encerrar. Ok. Bom, enquanto o Matheus entra para a gente poder fazer o encerramento, vamos ver se ele vai conseguir entrar. Apenas avisando que na próxima semana nós também teremos uma live bem interessante. Ele tá me avisando aqui que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Matheus, tenta sair do Instagram e entrar de novo, porque eu estou ao vivo. Você entrou, ok. Pronto, vamos lá. Vamos ver, vamos estabelecer a conexão aqui, aguardando. Estamos conectando. Aí, eu falei, o Instagram dá 1 hora, ele derruba a gente. Então, vamos finalizar aqui rapidinho, Matheus. Antes da gente... vamos esperar um pouquinho mais as pessoas conseguirem entrar novamente. Bom, vamos lá. Então, nós finalizamos aquela parte ali. Tinha gente falando assim, quando é que vai ser a próxima live? Ó, já estamos programando um outro assunto bem interessante também para a próxima live. Você quer dar spoiler, Matheus, ou a gente aguarda? Pode dar, fica à vontade. Pode dar spoiler? Gente, eu soube que o Matheus é expert num assunto sono. E sono é uma coisa que é preocupação, é assim... No meu caso, por exemplo... Eu sou uma pessoa com muita dificuldade de dormir, sempre, desde que eu me entendo por gente. Então, é um aspecto muito relevante na vida de qualquer ser humano. E nós vamos agendar uma data para a gente tratar sobre isso daí. Porque uma pessoa que não dorme bem, né, Matheus, que não tem um sono que satisfaça, é quase tão prejudicial quanto a questão do comportamento alimentar, não é verdade? Essas duas áreas, elas estão diretamente relacionadas, né, Renata? Completamente relacionadas. Exatamente, assim, até por liberação de hormônios específicos, né, de saciedade, como a grelina, Sim. Por exemplo, que estão menos ou mais reguladas naqueles que dormem mais ou não. Então, assim, absolutamente, quem viu isso daqui, essa nossa live hoje, acho que vai gostar bastante também na próxima. Com certeza. Então, nós vamos agendar uma data, aguardem aí no nosso canal. Matheus, alguma coisinha que você queira colocar antes da gente passar para a degustação do nosso chocolate? Porque, afinal de contas, está todo mundo com chocolate na mão aqui esperando. Tá ótimo. Não. Acho que a gente conseguiu cumprir, assim, perfeito. Sim. Então, só antes de você fazer a dinâmica com a gente, 2 recadinhos. Pessoal, essa live nossa vai ficar gravada no IGTV, no nosso canal no Instagram, @Dr. Fitch Uberaba. Quem não conseguiu acompanhar ou parcialmente acompanhou, pode ir lá que nós estamos com essa gravação à disposição a partir daqui a pouco. A gente encerra, a gente coloca no canal, tá certo? E na semana que vem nós vamos bater um papo legal com a Isis Donato, que é uma especialista em inteligência comportamental, e ela vai falar sobre o diálogo entre pais e filhos na quarentena, tá? A Isis faz um trabalho muito legal, principalmente com adolescentes, não só, mas principalmente com adolescentes, e acho que é um tema bem legal da gente trazer também, abordar aqui na próxima semana, tá certo?
Bom, então agora nós vamos passar a bola novamente para o Matheus, para ele nos conduzir numa experiência degustativa, né? Muito interessante, eu fiz ontem. Vamos lá. Eu sei que tem gente aqui que está entrando agora, então possivelmente não sabem muito bem como que a gente estava combinando isso antes. Então eu peço para vocês que entraram agora pegar um pedacinho de chocolate. Pode ser um pedacinho desse tamanico aqui, ó. Alguma coisa bem simplesinha como essa. Pode ser outro alimento também, mas como a gente estava discutindo antes, o chocolate tem algumas representações sociais importantes para esse tema. Então, eu peço que seja algum alimento que tenha alguma característica que seja marcante para vocês, né? Ou, então, que seja tão marcante e, ao mesmo tempo, saboroso para a gente poder experimentar isso daqui também, tá certo? Ok, certinho. Tá bom. Então, quer aguardar 30 segundinhos ou... Eu acho bom para a gente começar, porque assim, então as pessoas que já estavam acompanhando, alguma boa parte delas já estão aqui. Porque nós já nos estendemos bastante, Matheus, e elas fazem uma programação, né? Então a gente, tá bem, tranquilo. A gente vai observar isso daí. Vamos lá. Então vamos lá. Então vamos começar. A primeira coisa é a gente se colocar numa posição que seja confortável. Confortável. Então agora para a gente começar... O microfone está atrapalhando aqui. Eu não sei como fechar o microfone. Meu Deus. No Zoom a gente consegue. Aqui eu não estou conseguindo. Bota eles para fora aí. É que bateu campainha aqui e as cadelas estão latindo. Desculpa, gente. Tenho só 3, tá? Melhorou agora? Tá mais fácil? Então vamos lá. Ok. Então a primeira coisa, eu gostaria que vocês sentassem numa posição confortável. Agora, eu gostaria que vocês dessem uma inspiração profunda. Sinta o ar entrando e expire vagarosamente. A gente vai usar todos os sentidos nesse exercício. Inicialmente, eu gostaria que vocês tocassem o chocolate. Pegassem ele na mão e segurassem. Agora, eu pediria que vocês observassem o chocolate de uma maneira muito atenta. Observando a cor, o formato, o local onde ele quebrou. Eu gostaria que vocês percebessem também que ele está derretendo na mão de vocês. Uhum. Fato. Agora, eu gostaria que vocês levassem o chocolate até o nariz. Sinta o cheiro do chocolate. Quais emoções vocês estão sentindo? Quais reações no seu corpo você é capaz de perceber? Você percebe como talvez a sua língua está começando a se movimentar? Quem tiver sem chocolate pode usar outro alimento também. A ideia é a experiência, e não o objeto.
Agora eu gostaria que vocês mordiscassem o objeto. Mas não morda ele. Sinta a crocância. E deixa esse pedaço na boca sem engolir. Apenas derretendo. Preste atenção como ele vai derretendo na sua boca. Pense em algumas características que descrevem o chocolate. Amargo, doce, cremoso, saboroso. Fique atento às suas emoções. Não julgue o que você está sentindo ou pensando. Apenas preste atenção no que está passando pela sua cabeça. Foca na experiência. Agora eu gostaria que vocês colocassem o chocolate na boca. Mastigassem e sentissem ele preenchendo toda a boca. Apenas deixe isso acontecer. Vocês perceberam algum som? Que tipo de som foi esse? Agora que o chocolate está começando a entrar na sua garganta e descer, que tipo de sensação você está tendo? Mais uma vez, foque na experiência. Sem pensar se ela é boa, ruim, apenas no que você está sentindo. Agora eu gostaria que vocês respirassem profundamente. E expirassem longamente. Muito bem. Agora eu gostaria de bater um papo com o pessoal que fez isso daí e você também, Renata. Você já tinha experimentado chocolate ou algum outro alimento dessa maneira? Não. Eu estava até pensando aqui. Seria ideal se a gente tivesse a oportunidade de experienciar mesmo cada alimento, principalmente um alimento novo, assim, dessa forma. Para a gente saber o que cada alimento traz para a gente, né? Eu acho que seria ideal. Mas nunca tinha feito isso. Quer dizer, fiz ontem com você, né? Então, muito bem. Me deem um feedback, assim, o que vocês acharam, assim, as emoções e sentimentos, eles são muito particulares. Sim. Fiquem com vocês, guardem com vocês. Mas vocês gostaram dessa prática? Vocês acham que ela tem sentido com o que a gente falou hoje, mais cedo? Vocês acham que isso tem a ver com emoção e comportamento alimentar, que era o que a gente estava discutindo? Enquanto pessoal, assim, como eu que estou aqui, né, eu vou falar um pouquinho da minha sensação. Foi um pouquinho como eu falei antes. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de parar, a cada vez que a gente tivesse um impulso, ou a cada alimento novo que a gente fosse fazer, fosse degustar,
Novo no sentido do nosso paladar, né? A gente tivesse a oportunidade de fazer dessa forma, a gente teria o tempo de absorver realmente tudo que aquele alimento nos traz. E a partir daí, mais facilidade para processar tudo. Então, só o que você falou da gente respirar fundo e acalmar antes de degustar, já está no caminho aí de acalmar todas as emoções para poder entrar nessa aí. Comer com atenção plena. É isso daí, Alexandra. É isso daí. Então, eu me senti mais calma e consegui realmente aproveitar o prazer que eu particularmente tenho. Porque tem pessoas que não gostam de chocolate. Existem, né? É quase impossível isso na minha cabeça, mas existem pessoas que não gostam de chocolate. Então eu consegui sentir realmente só no cheiro, só no tocar, a minha já salivava. Essa é a questão. Muito bem. Então, esse foi o propósito da nossa discussão hoje. Que bom, Matheus. Alguém mais aí quer se manifestar, gente? Já estamos, assim, mais do que estourados no nosso tempo habitual. Bom, então é isso, Matheus. Agradecemos, eu agradeço, nós, a Dr. Fitch Uberaba, agradecemos muito a sua participação. Foi muito produtivo, muito instrutivo para nós, valeu demais, tá? E, claro, aguardamos aí a sua disponibilidade de agenda para a próxima live, hein? Temos que fazer, claro. As pessoas já estão aqui perguntando e a gente tem que assinar embaixo, né? E é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Mais uma vez, gratidão, Matheus, por estar conosco. E fica a dica, gente, essa live, essa e a anterior, né, estarão disponíveis no nosso canal. Quem não teve a oportunidade de ver, se quiser acompanhar, esteja à vontade, tá certo? Matheus, obrigada, querido, uma ótima semana. Fiquemos todos com Deus. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.